Como que é, professor? Só pode- Pleurite ou pleurite adesiva. Pleurite crônica. É como no pericardite. A pleura visceral aderida à pleura parietal. Geralmente, quando se faz a necrópsia, a pleura parietal fica colada ao gradil costal, né? O pulmão está ali com a pleura visceral. Quando tem aderências, né, processos inflamatórios, a pleura visceral pode colar na pleura parietal e ele fica aderido ao gradil costal. Tem pulmão para cá. Aqui vocês estão vendo os brônquios fontes, né? Tem grande quantidade de antracose, e aqui nessa região central, né, o desenvolvimento de uma neoplasia maligna do pulmão, que tem característica de infiltrantes e vegetantes. Ele cresce infiltrando a parede do brônquio e se estendendo ao tecido pulmonar, mas também ele vegeta, ele cresce para dentro da luz do brônquio, né? O tipo histológico nessa região central pode ser variado: carcinoma escamoso, multicel, né? Os periféricos geralmente são adenocarcinomas, mas pode também aparecer aqui. Uma coisa que acontece muito é que vocês podem ter, pela obstrução do brônquio, áreas atelectásicas no parênquima pulmonar, ou mesmo se surgir um mecanismo valvular, né? Não obstruir totalmente, o ar entra, mas tem dificuldade de sair, até focos enfisematosos podem aparecer. Infecções também associadas podem surgir. Então, isso é um tumor central. Lembrando que a localização dos tumores central, intermediário e periférico, e o tumor de localização apical, né? Que é o ancosto, quando ele dá aquela síndrome do Claude Bernard do Aqui é a Como você falou? Antracose? antracose. Pigmento do carbono, antracótico. A pneumoconiose. Outra pneumoconiose: silicose, asbestose, beriliose, bagaçose, por aí vai. Vamos ver mais. Aqui. Já esse aqui, ó, um pulmão com múltiplos nódulos, né? Todos esses nódulos são metástases. Isso é uma neoplasia maligna secundária, devido a um tumor de tubo digestivo que deu metástase para o pulmão. Tá? Um padrão característico, não é de uma lesão metastática. Aqui uma outra forma de tumor de pulmão, como um nódulo isolado, né? Vocês podem ter aquelas formas, né? Nódulo isolado, tipo bala de canhão, né? Linfangite carcinomatosa, por aí vai. Tá? Isolado é mais que epidermoide? Como? Isolado é mais que epidermoide? Depende da localização. Se ele tem localização mais intermediária e periférica, geralmente é adenocarcinoma. Relacionado às vezes com cicatrizes também. O epidermoide ou escamoso, ele é mais central. Ele tem uma tendência a ser mais central. Mas uma particularidade dos tumores de pulmão é que às vezes eles misturam aspectos histológicos. Professor, qual é o diagnóstico desse? Neoplasia maligna do pulmão, em que a característica histológica vai depender da microscopia. Aí você vai dizer que é um nódulo expansivo de localização intermediária, de um aspecto constituído por uma massa compacta, sólida, né? De limites irregulares, uma tonalidade aqui acinzentada, diferente do parênquima pulmonar característico. Mais que tem mais pulmão? Não. Isso é baço. Então vamos voltar aqui deixar o rim para cá, ao tubo digestivo, né? Então o fígado já foi, o esôfago aqui também já vimos. Então vamos ver aqui o rim. Esse útero aqui que está deslocado. Então isso é uma hidronefrose, dilatação das cavidades pielocaliciares do rim. Nesse caso, provavelmente estaria associado a cálculos coraliformes. Isso é muito comum, eles fazem como se fossem uns corais, um enraizamento aqui dentro.
E isso vai levando a uma atrofia do parênquima renal, né? O que acontece é que isso pode sofrer um processo inflamatório, infeccioso, e como nesse caso nós passamos a ter uma pionefrose. Essas cavidades dilatadas, elas estão repletas de material purulento. Então aqui uma pionefrose. Tá? O que mais que tem? Esse é um tumor de rim volumoso, é mais comum em criança, nesse caso, mas é um tumor bem volumoso para uma criança, às vezes causa um abaulamento, até no abdômen. E vocês veem áreas císticas, áreas sólidas, seria uma tonalidade mais para um acinzentado. E sob o ponto de vista histológico, esse caso particularmente, era um tumor de Wilms, um nefroblastoma. Tá? Aqui diferenciando de 3 carcinomas renais. O carcinoma renal, ele é um tumor mais do adulto, né? E ele geralmente tem uma tendência a se localizar num dos polos do rim, crescendo de uma forma expansiva. Às vezes pode dar alguns nódulos satélites. E à medida que ele vai crescendo, ele vai se estendendo às estruturas próximas, compromete a face digerota e assim vai se expandindo. E pode adquirir também uma característica infiltrante na pelve, nos ureteres, na veia renal, né? Ele geralmente é um tumor que pode ter áreas sólidas e áreas, às vezes, císticas e necróticas, mas uma tendência a ter uma tonalidade mais para um amarelado, como aqui. Porque eles têm um conteúdo dentro das células muito grande de lipídios e glicogênio, né? As células claras, principalmente o carcinoma de células claras, ele tem muito glicogênio e lipídio no interior, e dá esse tom amarelado. Então, esse seria carcinoma de células claras? Deveria dizer? Provavelmente, mas isso só histologicamente é que você poderia ter a confirmação. Aqui também, isso é um pouco diferente. Mas notem que ele vai tendo um crescimento expansivo, né? Com duas formas. Tem marrinha aí? Que já foi. O outro disco. Duas peças caracterizando aqui linfadenomegalias, né? Linfadenomegalias de natureza neoplásica, no caso eram 2 linfomas. Nesse caso, um linfoma não Hodgkin e aqui um linfoma de Hodgkin. Todos os gânglios bastante aumentados. É lógico que isso... mais ou menos. É lógico que o diagnóstico aqui tem que ser histológico, né? E vocês vão ter, às vezes, dentro da histologia, uma dificuldade grande em fazer esse diagnóstico, porque vai necessitar, às vezes, de imunohistoquímica e uma série de outras técnicas. Mas, de forma assim, bem grosseira, né, sob o ponto de vista macroscópico, há uma tendência que os linfomas não Hodgkin, os gânglios começarem a se fusionar numa massa só. Então aqui vocês notam que eles estão separados, mas começam a se fusionar nessas massas mais uniformes, né? Enquanto que na doença de Hodgkin é uma tendência eles se mostrarem mais separados. Isso é algo bastante grosseiro, mas que tem uma tendência de ter essas características. É lógico que vocês vão fazer o diagnóstico só pela microscopia. Mas o que vocês podem dizer é que são massas ganglionares aumentadas, cadeias ganglionares aumentadas, algumas vezes fusionadas para a aórtica, né? E que um dos diagnósticos bem prováveis aqui seria o linfoma. É lógico descartar outras linfadenopatias, né? Infecciosas e não neoplásicas. Tem outro vídeo aqui, ó, que tinha Tem perguntado. outro aqui.
Temos um outro rim aqui. Ó. Esse aqui já é um tumor diferente. Folgado. Esse é um tumor da pelve renal, com características papilíferas bem evidentes. Vê que ele é mais foliáceozinho. E nessa localização pelve renal, desde a pelve até a uretra posterior, nós temos o urotélio, né? Que é aquele epitélio transicional. Então, o mais provável aqui seria um carcinoma de células transicionais, carcinoma urotelial, tá? E tem essa característica mais papilífera. Então, são 3 tumores diferentes do rim. Esse aqui. Ali também. Um baço apresentando aqui uma área mais clara, né? Circundada por uma área mais escura. Essa área mais escura em torno é uma área de congestão e a área clara é uma área de infarto. O infarto esplênico geralmente é um infarto anêmico, porque o baço é um órgão de circulação terminal em que os vasos vão se dicotomizando. Então, obstrui ali, ele fica pálido, branco, a não ser que seja um infarto séptico, como acontece na endocardite infecciosa, que aí você pode ter um abscesso no meio desse infarto. Mas então aqui é uma área de infarto. Baço bem volumoso, esplenomegalia, aqui no caso, pode com certeza mais de 1000 gramas, esplenomegalia acentuada. Esplenomegalia, o baço de torno de 350 gramas, até 500 gramas de esplenomegalia leve, de 500 a 1000 moderada, acima de 1000 acentuada. Então, uma condição que vai dar uma esplenomegalia desse tipo, com essa característica homogênea, difusa, em que a gente não percebe mais os corpúsculos, a polpa branca do baço, e às vezes pode ter até áreas de infarto, nesse caso não tem, são os processos leucêmicos, sobretudo a leucemia mieloide crônica, né? Que dá um dos baços maiores, como também outras causas de baço muito grande, malária crônica, né? A febre tifoide, tudo isso pode dar uma esplenomegalia Esse roxo acentuada. Isso é artefato. Isso aqui você não leva em consideração, não, que isso é artefato. Aqui também. Já aqui nós temos uma esplenomegalia moderada, né? E se vocês olharem com cuidado, é porque a peça já é um pouco antiga, mas serve para comparar o tamanho de uma com a outra. Vocês vão ver aqui, com muito boa vontade, umas áreas constituídas por pequenos nódulos de uma tonalidade levemente acastanhada e um pouco brilhante, mais brilhante do que o restante. Isso são os corpúsculos de Gamma Gandhi. Então, isso é uma esplenomegalia esclero-congestiva, muito relacionada ao processo de hipertensão pórtica que acontece quando vocês têm cirrose, escossomose, trombose de veia esplênica, trombose de veia subhepática, e tudo aí afora. Baço na infecção, um quadro específico, uma infecção tuberculosa disseminada com a formação desses nódulos que correspondem a granulomas necrose caseificação. Como é um paciente provavelmente imunodeprimido, e aqui a superfície também, isso deve ser um granuloma praticamente representado só por necrose caseificação, cada um desses focos aí. Não deve ter quase reação celular. Ele tem no baço e provavelmente tem no organismo todo, fígado, pulmão, daí a fora. Isso aqui é um baço que sofreu um traumatismo, um trauma, né? O indivíduo sofreu um trauma no hipocôndrio esquerdo, deu uma hemorragia, essa hemorragia se acumulou numa localização subcapsular, levantou a cápsula, provavelmente o conteúdo se organizou, ele já foi perdido aqui, a cápsula se espessou. Então é um baço relacionado a um trauma no hipocôndrio esquerdo. Ele poderia ter acontecido se ter tido uma hemorragia em 2 tempos, ter acumulado aqui, depois rompido, e dado origem a um sangramento, o indivíduo podia morrer num quadro de anemia aguda, né? Mas nesse caso ele ficou organizado. Isso é peça cirúrgica, né? Isso não
necrópsia não. Foi investigado por outra causa e verificaram que ele tinha essa alteração e tiraram o dado. Estômago, em que as paredes estão com aspecto armado, né? Porque existe aqui uma neoplasia maligna, infiltrante, difusa, comprometendo toda a espessura da parede e dando com isso essa característica armada ao estômago. Isso lembra uma bolsa de couro, né? Um estômago como se fosse um cantil, né? E é chamado de linite plástica, né? É aquela forma infiltrante difusa, plástica, geralmente associada àquele adenocarcinoma difuso de Lauren, com células de anel de Sinnett que penetram na muscular. Consideram, né, dizem que é linite plástica porque dá esse aspecto plástico, né, endurecido. E linite por causa de linho, né, que parece que a infiltração das células na parede dá como se fossem fios de linho. Então vem daí essa denominação. Linite plástica. Linite plástica. Já aqui nós temos um adenocarcinoma de estômago também, infiltrante e vegetante e com áreas ulceradas. Grande área do estômago ocupada por ele, mas ele tem uma característica mais localizada. Vocês notem que o restante do estômago ele mostra com um aspecto mamelonado, que deve significar uma gastrite crônica, e áreas aqui que ele está preservado, tumor restrito a essa região. Ele cresce, infiltra a parede, vegeta, né? Vocês notarem aqui, ele infiltra a parede do estômago, vai até a serosa, aqui ó, tem nódulo na superfície do estômago, né? Vegeta para a luz e ulcera também. Então, infiltrante, vegetante e ulcerado. Aqui um outro tumor de estômago, só que ele é das células intersticiais, as células de Carral, é o giste, que é uma forma de sarcoma, né? Ele cresce não na mucosa, na superfície, no epitélio, mas ele vem da profundidade da submucosa e vai empurrando a mucosa para cima. Volumoso. Aqui vocês estão vendo um esôfago, junto aqui com o estômago, aqui é a região do cardio, só que o esôfago muito dilatado e com a parede muito espessada, e aqui uma região mais adelgaçada. Então isso aqui é um megaesôfago chagásico, destruição dos plexos nervosos no alto peristaltismo, e aí, consequentemente, ele começa a dilatar e hipertrofiar, inclusive a mucosa também fica espessada, pelo processo irritativo na não eliminação do alimento. Então é megaesôfago chagásico. Tumor de intestino, uma característica infiltrante, tumor em anel de guardanapo, característica estenosante. Então essa região toda que ficou para cima, ela se dilata, né? E aqui há uma obstrução, não deixa o material fecal passar, né? Fica estenosado aqui. Então formas também, filtrante, vegetante, ulcerado, forma anular, estenosante, né? E aqui um tumor de intestino numa forma infiltrante e ulcerada, né? Existem formas tumorais, principalmente no lado direito, no colo direito, que adquirem muitas vezes uma característica mais vegetante. E no lado esquerdo, muitas vezes o processo tem uma característica mais estenosante. Tanto é que o processo de obstrução intestinal
tem mais tendência a ocorrer na região esquerda, sigmoide, por aí assim. Adenocarcinoma, né, são os mais comuns. Dá mais hemorragia, né, o lado direito, embora o outro também possa dar. Isso são coisas mais ou menos, né? Você tem o lado direito e elas formam, como é mais largo, inclusive mais amplo, e vegeta mais. O esquerdo estenosa não. Mas isso pode ter também vegetante do outro lado. São aspectos. Estômago, aqui é o segmento do esôfago, que restou, o resto é o estômago. E vocês estão vendo nesse estômago essas características de lesões erosadas, pequenas úlceras arredondadas, múltiplas com fundo enegrecido. Então, a origem é hemorragia intensa. São úlceras agudas gástricas, chamadas úlceras de estresse, né? Difusas, redondas, rasas e fundo enegrecido. Fiquem estressados para a prova. Outro tumor de intestino, uma forma vegetante, infiltrante, a massa tumoral. Então vocês vão dizer o quê? Isso é uma neoplasia maligna do intestino que tem uma característica infiltrante, vegetante, superfície irregular e que provavelmente deve ser um adenocarcinoma, do ponto de vista histológico. Tá? Pode levar a obstrução, sangramento, etc. Aqui vocês já estudaram bem também, ó. Pseudopólipos, lesão contínua do intestino grosso, começa no reto, geralmente, vai ascendendo, né? Reto colite ulcerativa, né? Lesão contínua, com áreas erosadas, formação de pseudopólipos. Então, doença inflamatória intestinal, reto colite ulcerativa, que se opõe, ou pelo menos faz diagnóstico diferencial muitas vezes, com essa outra que tem característica segmentar, o aspecto em paralelepípedo da mucosa, né? Há uma tendência à retração da gordura, né? E junto também os gânglios se tornam aumentados. Nesse aqui há uma tendência ao processo inflamatório comprometer toda a espessura da parede, pode ter granulomas. Esse aqui geralmente dá microabscessos de cripta, é mais da mucosa, né? Aqui também outra doença de Crohn. Há o espessamento da parede e redução da luz, né? Isso tem até imagens radiológicas características. Notem como as alças aderiram, a gordura sobe também aqui por cima, a gordura trepadeira, como chama, nódulos, linfóides, gânglios linfáticos aumentados, pode estar presente aqui. Os divertículos, essas formações saculares na parede do intestino, os divertículos, quando múltiplos, se dá o nome de uma diverticulose. E eles podem dar origem a um quadro inflamatório, às vezes no próprio divertículo, às vezes peridiverticular, né? A peridiverticulite, e às vezes sangramentos também. Então, as diverticulites e as peridiverticulites e os sangramentos que podem surgir daí. Segmento de intestino delgado, lesões ulceradas, disposição das úlceras transversais. Algumas podem até perfurar. Quem é que faz isso habitualmente? Chegou. Obrigada. Tuberculose. Enquanto que na febre tifoide as úlceras são longitudinais, na tuberculose elas são transversais. Ok? Fazendo uma pirâmide. Ainda tem essa hidronefrose aqui tão intensa que o rim atrofiou de tal maneira, né, que
a dilatação se tornou extrema, o que resta do parênquima renal é isso. Uma das causas disso é justamente a hiperplasia nodular da próstata. A próstata aumentada comprime ali a uretra, os nódulos na superfície da próstata, e que pode levar a quadros como esse, de hidronefrose lateral. Aterosclerose complicada, né? Placas de ateroma que ulceraram, que se agruparam, formação de trombos. Isso leva até, inclusive, isquemia, né? De estruturas arteriais dos membros inferiores, que pode levar até necrose de extremidades. Aneurismas podem surgir aqui, né? A aorta. Não, aqui é a aorta abdominal, aqui é a ilíaca já saiu. Então, a aorta abdominal. Aneurisma da aorta abdominal, o mais comum é a aterosclerose. Aneurisma da aorta torácica é a sífilis. Fígado aumentado. Rapidinho. Isso aqui preto é trombo? Trombo. Fígado aumentado, amarelo, com esse aspecto meio graxoso, né? Aqui, vesícula biliar aqui colado. Então isso é uma esteatose hepática, né? É lógico que a doença alcoólica ela evolui, né? De esteatose, esteatohepatite, até chegar à cirrose. Então, é o fígado gorduroso. É o patê de foie gras, né? Fígado de ganso, né? O pessoal engorda lá o pobre do ganso, faz uma esteatose nele para depois fazer o patê. Coitado do ganso. Essas duas peças são leiomiomas uterinos. Leiomiomas com as suas localizações clássicas, intramural, submucoso, subseroso, né? Intramural no meio do miométrio, submucoso quando eles fazem projeção aqui na cavidade, subseroso quando ele se expõe mais na superfície. E além disso ainda tem um pólipo endocervical aqui. Então a cavidade uterina fica muitas vezes deformada, às vezes ficam miomas desse tamanho, casos parece uma gravidez mesmo. E eles são geralmente estruturas nodulares, compactas, esbranquiçadas, que não são encapsuladas, mas elas comprimem o tecido muscular em torno e dão, quando cortado, um aspecto tipo um salta-caroço, né? Agora, existem formas degenerativas, né? Existem os leimiomas com degeneração cística, degeneração hialina, necrose, hemorragia, mucinose, tudo isso pode acontecer. E aqui um volumoso leiomioma que ocupou a cavidade, né? Um submucoso. Né? Essas localizações submucosas, pela erosão do endométrio, às vezes dão muito sangramento, fica com anemia. Tá? Volumoso leiomioma submucoso. Dificulta a gravidez. Acho que acabou, né? Chega, né? Divirtam-se agora. Quem quiser ficar olhando aí, pode ficar olhando. Guardar mais.